Então nós vamos falar agora de efeitos, tá bom? E esses efeitos, o que mais tem aqui no Audacity para você brincar são efeitos de áudio que você pode colocar aqui, tá? Desde aqueles efeitos mais clássicos, né? Mais antigos, até efeitos mais moderninhos, tá bom? Vamos imaginar 3 situações que certamente podem acontecer com o colega durante o momento que ele está gravando a sua videoaula. Situação 1. Você está gravando a sua videoaula num dia bastante frio e você quer ligar o seu aquecedor. Claro que o seu aquecedor vai fazer barulho. Situação 2. Você está gravando a sua videoaula e exatamente naquele momento bastante complexo da sua dedução matemática, a sua esposa resolve secar o cabelo. Situação 3. Você está gravando a sua videoaula e exatamente nesse momento o seu marido resolve colocar aquela prateleira na parede que já faz 6 meses que você está pedindo para que seja colocada. Bom, dadas essas situações, você pode tomar algumas ações. Primeira ação, tentar gravar sua videoaula no frio e morrer de frio. Para a segunda situação, por exemplo, você pode cortar o chocolate da sua esposa por 1 mês. Para a terceira situação, você pode esganar o seu marido. Ou, para todas essas situações, você pode tentar usar o Audacity para resolver a sua vida. Como que a gente faz isso? Bom, colegas, a ação de redução de ruído no Audacity é extremamente importante. Por quê? A menos que você queira tomar uma das ações que eu acabei de sugerir aqui atrás e que não vão ser muito boas, não vão ser muito eficazes, e você ainda vai ter que gravar tudo de novo do mesmo jeito, a melhor ação é você tomar algumas atitudes durante a gravação da sua videoaula para que esses ruídos sejam diminuídos e que você possa tratar eles depois. Uma ação simples, além de ficar um pouco bravo ou brava, é você se silenciar durante o momento que você notar a presença de algum ruído. Pelo menos por um tempo. Então, por exemplo, seu aquecedor está ligado. Quando você for começar a gravação da sua videoaula, fique em silêncio um tempo, com o aquecedor ligado, e faça essa captação. Esse tempo, como eu vou mostrar para vocês agora, vai ser essencial para a gente tentar tirar esse ruído, ou tentar pelo menos reduzi-lo. Isso vale para os outros 2 casos também. Na hora que, eventualmente, o secador de cabelo foi ligado ou a furadeira intempestivamente acontece, eventualmente você vai ter que regravar, repetir aquela parte do áudio em que você estava falando exatamente no momento que, repentinamente, esse ruído chegou. Mas não tem problema, você vai gravar só esse pedaço. Basta que, uma vez detectado esse ruído, você se silencie um pouco, não fala nada, fica caladinho e deixa esse ruído entrar no seu áudio. Isso mesmo, deixa ele entrar no seu áudio um pouco em silêncio para a gente tentar fazer uma redução desse ruído. Tá bom? Bom, então aqui eu estou mostrando para vocês, eu vou mostrar para vocês alguns áudios que eu gravei nessas situações. A primeira situação é uma situação em que eu estava com o aquecedor ligado. Eu já importei esses áudios gravados e ruidosos para você. Então vamos lá, olha só. Bem, eu estou aqui tentando fazer a gravação da minha videoaula e está bastante frio aqui em Joinville hoje, né? E acho que eu vou deixar o meu aquecedor ligado. Apareceu o aquecedor. O ruído dele é bem característico. Ele está aqui dentro do meu quarto. Então, esse ruído se difunde aqui de uma forma sonora que afeta o microfone de uma maneira bastante eficaz. Já aqui na frente, eu estou pegando o secador de cabelo, exatamente no momento que ele foi ligado lá no quarto com as 2 portas fechadas. Note. Então, você está vendo que eu estou sendo contemplado com um secador de cabelo ligado no momento que eu estou gravando as minhas aulas. Será que dá para tirar isso? Ou será que eu vou ter que deixar o secador de cabelo na minha aula para o meu estudante? Então, vamos ver se a gente consegue? Além disso, eu também gravei um outro áudio no momento em que uma furadeira percorria a minha casa. Será que a gente consegue tirar uma furadeira do nosso áudio? Meu Deus, Jesus! Vamos tentar, né? Então essas situações, meus amigos, vai acontecer, não vai ter jeito, você não vai conseguir, você não está num estúdio de gravação, você está num quarto, você está na sua sala, você está num ambiente residencial. Então ruídos vão existir, eles estão presentes, eles vão acontecer. Alguém que mexe em alguma coisa lá fora, um carro que passa, uma obra do lado da sua casa, não tem jeito, você não está num estúdio de gravação. Então o melhor que você pode fazer é se acostumar com esse fato e tirar um pouco aquela neura de que eu tenho que gravar tudo perfeito, eu tenho que gravar sem ruído. Você não vai conseguir fazer isso. O melhor é o colega deixar a coisa aí,
seguir esses conselhos que a gente está falando para captação de um pouco desse ruído e tentar tirar um pouco desse ruído, fazer uma redução desse ruído. Bom, então eu tenho aqui a região minha de captação do aquecedor, note. Bem, eu estou aqui tentando a região de captação do secador de cabelo. Então, você está vendo que... E a região de captação da furadeira. Tudo bem. Então, como é que a gente vai fazer para tentar tirar esses ruídos, ou pelo menos reduzi-los, tá? Bom, como eu disse para vocês, a seleção de cada um desses trechos é em separado. E aí, o que eu vou fazer é tratar o ruído em cada uma delas em separado, porque os ruídos são de características diferentes, do aquecedor, do secador e da furadeira. Bom, vamos começar com o aquecedor. Nosso passo principal aqui, pessoal, é escolher uma região de ruído em que esse ruído está entrando sozinho no nosso áudio, sem a nossa voz, tá bom? Então a gente tem aqui uma região bastante grande no começo, em que o aquecedor estava funcionando sozinho, uma região bastante grande no final, em que eu me silenciei, e uma região em que eu estou falando junto com o secador. Então a primeira coisa que a gente vai fazer uma redução de ruído, e essa redução é feita em 2 passos. Primeiro passo, eu preciso captar as características espectrais do ruído, espectrais e de amplitude do ruído em questão. Para fazer isso, eu preciso pegar uma região de uma duração entre 1 a 3 segundos, tá? Que tenha apenas o ruído entrando. Não pode ter a minha voz, porque eu vou tentar tirar o ruído. Então eu vou pegar, por exemplo, a região no começo, que é uma região que só tem o ruído atuando. Note. Tá vendo? Então só tem o ruído aí. A minha voz vai começar mais tarde. Tá legal? E aí, bem, eu vou pegar essa região que só tem o ruído, vou selecionar. Selecionar, eu vou lá em efeitos, redução de ruído. Nessa redução de ruído, o primeiro passo que eu preciso é captar as características desse ruído. E eu faço isso clicando aqui em obter perfil de ruído. Ao fazer isso, o software que está embutido aqui no Audacity, ele vai fazer uma caracterização desse ruído para ele poder filtrar em toda a faixa que você escolher essa característica. Tá bom? Então, feito isso, eu posso agora selecionar toda essa região, mas note que é apenas essa região do aquecedor, porque as outras não têm esse conteúdo espectral. Então, eu tenho que selecionar apenas aquela região em que isso acontece. Tudo bem? Aí eu venho aqui em efeitos, redução de ruído. Esse padrão aqui é um padrão que o software coloca para você como default para esse tipo de redução de ruído. Então, a menos que você tenha bastante conhecimento a respeito dessa questão de dB, sensibilidade e frequências, eu recomendo que você use mesmo essas condições padrão, tá bom? Quando você der um OK aqui, ele vai fazer uma caracterização desse ruído e desse sinal, removendo o ruído equivalente. Então, note o que aconteceu depois que eu fiz essa redução de ruído. Você vai observar que, de fato, o ruído foi bastante reduzido. Bem, eu estou aqui tentando fazer a gravação mesmo da minha no áudio. videoaula, e está bastante frio aqui em Joinville hoje, né? E acho que eu vou deixar o meu aquecedor ligado. Então, o que aconteceu aqui é que, ao aplicar essa ferramenta, aquela característica do ruído foi tirada de toda aquela região. Note que eu posso aplicar de novo o ruído, ou redutor de ruído. Basta que eu selecione a região. Eu não preciso mais fazer a caracterização do ruído, que vale a caracterização anterior, tá? Essa caracterização ela já está guardada. Então, eu posso vir aqui em efeitos, redução de ruído e dar só um OK. Ele já pegou o perfil no passo anterior, ele só vai fazer isso aqui de novo, olha lá. Pronto. Note que os piquinhos estão sumindo, né? Vamos ver o que aconteceu? Observe que praticamente eu já tirei o aquecedor. Bem, eu estou aqui tentando fazer a gravação da minha videoaula e está bastante frio aqui em Joinville. Tá bom? Então, com esses 2 passos, eu já tirei praticamente completamente o meu aquecedor que estava aqui atrás funcionando, tá? E não alterei demais a minha voz, tá? Bom, então muito bem, agora eu vou fazer isso para o secador de cabelo. Mesma coisa, se você observar, eu tenho uma região inicial em que só tem o secador de cabelo operando, olha. E eu também tenho uma região final, e essa região final ela é até interessante porque foi exatamente no momento que eu fui lá avisar minha esposa. Então eu levantei, fui lá no quarto, você vai notar que eu vou abrir a porta, esse ruído vai entrar mais forte, tá? Então note.
Então aqui, como eu tenho duas regiões bastante diferentes, que é do mesmo ruído, mas com amplitudes diferentes, eu vou fazer o seguinte. Eu primeiro vou fazer uma redução de ruído pegando a parte primeira, que é a parte em que eu estava na minha condição padrão de trabalho, tá? Então eu vou pegar essa primeira região aqui, tá? Selecionar ela, só tem o secador de cabelo aqui. Aí eu vou lá em efeitos, redução de ruído, obter perfil de ruído. Note, é um novo ruído, então eu não posso usar o mesmo perfil anterior, eu tenho que obter esse perfil de novo. Primeiro passo. Pronto. Agora eu vou aplicar isso em toda essa região. Efeitos, redução de ruído, ok. Então ele vai fazer a redução de ruído para toda essa região, tá bom? Mas ele usou aquele perfil que estava lá no comecinho. Bom, então a gente aplicou o primeiro passo aqui de redução de ruído, né? Então já aplicamos a redução de ruído nesse trecho, vamos ver, note. Então, você está vendo que reduziu bastante o ruído do aquecedor, mas aqui no final ainda ficou, sobretudo na hora que eu fui abrir ele lá, tá? Olha só a porta. Tá vendo? Então a gente pode aplicar um segundo passo, caso a gente deseje, tá? Só que agora usando essa região final, as características dessa região final, tá bom? Então a gente vem aqui, seleciona essa região, tá? Note que pode ser um ruído com características diferentes, tá? Por isso a gente vai chegar e vai fazer uma nova análise desse ruído. Então efeitos, redução de ruído, obter perfil de ruído, depois eu seleciono a região toda, efeitos, redução de ruído. E eu vou usar as próprias características já padrão do software, tá? Pronto. Então vamos ver como que ficou agora no início. Tá? Praticamente ruído nenhum. Então, você está vendo que, né, eu estou sendo contemplado com um secador. Houve uma pequena redução da minha qualidade vocal, isso é normal, tá? Sobretudo, quando eu estou fazendo a redução de ruído, naturalmente eu estou tirando uma faixa de frequências associada àquele ruído. E como a minha voz também está nessa faixa audível, ao tirar essa característica de ruído, de amplitude de frequência, isso vai afetar um pouco a minha qualidade vocal, isso é normal, tá? E é por isso mesmo que o colega tem que tomar um pouco de cuidado, um pouco de parcimônia na hora de usar essa ferramenta de redução de ruído. Porque senão ele quer tirar todo o ruído e acaba começando a tirar a sua própria voz, o que não é legal, evidentemente, tá? Bom, agora vamos ver como é que ficou lá na região final, note. Vamos ver se a gente consegue? Exceto do fato de eu estar abrindo a porta, né, que eu saí, levantei e fui abrir a porta, o ruído, por exemplo, do secador de cabelo foi totalmente retirado. Para tirar essa questão de estar levantando, né, e ir lá fora, eu posso vir aqui simplesmente, já que isso aqui não é útil para mim, seleciono e corto. Vamos agora para a furadeira. A furadeira é mais desafiadora, hein, porque ela é realmente muito barulhenta, tá? Então, vamos só reproduzir um pedacinho aqui. Será que a gente consegue tirar? Tá, então vamos ver. Eu vou selecionar essa região em que a furadeira está sozinha, tá? Mesmo com essas flutuações de volume que ocorrem quando o operador está apertando e soltando o botão da furadeira, tá? Então eu vou fazer aqui de novo, efeitos, redução de ruído, obter perfil de ruído, tá? Seleciono a região em que eu quero que isso aconteça, efeitos, remoção de ruído, passo 2, ok. Tá? Então note que a forma de onda mudou. Vamos ver como é que acontece a coisa, tá? Então você nota que você ainda consegue escutar, tá? Será que a gente consegue tirar uma furadeira do nosso áudio? Meu Deus! Mas note que a nossa voz já está um pouco mais sobressaída. Eu não consigo escutar tanto assim aquela furadeira operando, tá bom? Mas eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui, seleciono a região de novo e aplico a redução de ruído novamente. Tá? Então não preciso mais fazer a obtenção de ruído, basta dar um OK. Tá? Você já vê que esse pedaço aqui já meio que sumiu, hein? Vamos ver o que aconteceu? Praticamente sem furadeira. Será que a gente consegue tirar uma furadeira do nosso áudio? Mas você viu o que aconteceu?
ao fazer essa redução de novo, acabou que a gente, ao tentar esse passo 2 vezes, a gente atrapalhou um pouco a nossa voz. Isso por causa da frequência da furadeira, né, e da redução que eu estou fazendo. O que eu posso fazer para tentar evitar isso, né, é dar um Ctrl Z, voltar, tá? Então eu voltei para a configuração anterior. E aí, ao invés de usar a mesma característica de ruído que eu estava usando antes, que é essa aqui do começo, é eu pegar uma intermediária na minha voz para tentar fazer isso. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar um marcador de tempo aqui no meio, tá? Bem no meio aqui, em que eu estava falando alguma coisa, parei e continuei falando. Eu vou dar um zoom, tá? Eu vou só reproduzir para vocês verem. Vamos tentar, né? Então, aí o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar uma região intermediária aqui da minha voz, que vai ser uma região curta mesmo, em torno aí de 1 segundo, não tem problema, tá? Vamos de novo aqui em efeitos, redução de ruído e pegar a característica desse trecho, que é estar entre a minha voz, tá? E aí sim, eu vou pegar o quadro inteiro. Desculpa. Vou pegar esse quadro inteiro. E aí sim, eu venho aqui em efeitos, redução de ruído, ok. Tá? Então ele vai deixar essa furadeira um pouco mais intensa aqui no começo, mas ela vai tirar mais próximo da onde que ela está ocorrendo na minha voz, que é o que é importante. Porque isso aqui eu vou cortar fora, tá? Então aqui, ó. Vê que a furadeira aqui ainda está aparecendo um pouquinho. Será que a gente consegue tirar uma furadeira do nosso áudio? Meu Deus, Jesus! Vamos tentar, né? Então, sempre que a gente fizer a redução de ruído, infelizmente, vai haver uma perda da minha qualidade vocal mesmo, tá? E aí o colega tem que atuar com bastante parcimônia para saber se essa redução ela não vai afetar muito a sua qualidade vocal, tá? E aí, ao tentar reduzir, tirar o ruído inteiro, você acaba matando completamente a sua voz, tá? Então aqui no caso eu posso simplesmente agora vir aqui e tirar esse tanto de espaços aqui, que basicamente é só ruído mesmo, tá? Beleza? Então agora eu já tenho meu áudio de voz todo tratado, note. Bem, eu estou aqui tentando fazer a gravação da minha videoaula e tá bastante frio aqui em Joinville hoje, né? E acho que eu vou deixar o meu aquecedor ligado, porque afinal de contas, com frio a gente não consegue desempenhar um bom papel docente. Mas, naturalmente, o meu aquecedor que está aqui atrás está fazendo barulho, né? E aí, o que a gente faz com ele? Então, você está vendo que eu estou sendo contemplado com um secador de cabelo ligado no momento que eu estou gravando as minhas aulas. Será que dá para tirar isso? Ou será que eu vou ter que deixar o secador de cabelo na minha aula para o meu estudante? Então, né? Vamos ver se a gente consegue? Será que a gente consegue tirar uma furadeira do nosso áudio? Meu Deus, Jesus! Vamos tentar, né? Então note que dá para se perceber sim uma diferença vocal em cada um dos trechos, mas eu não considero que seja uma coisa assim muito importante, tá? Então, por exemplo, é muito melhor isso do que deixar a furadeira, do que deixar o secador de cabelo, do que deixar o aquecedor, tá? É muito melhor isso, tá bom? Então é essa a estratégia do colega. Uma coisa importante que eu preciso dizer para os colegas. Como que a redução de ruído funciona, ou melhor, em quais casos a redução de ruído funciona melhor? Naqueles casos em que eu tenha um ruído que é persistente, que ele tem uma duração e que ele tem uma característica espectral bem específica, tá? Então isso acontece com o secador de cabelo, isso acontece com uma furadeira, isso acontece com o secador, batedeira, liquidificador, micro-ondas, esse tipo de coisa, tá? São ruídos que eles têm uma continuidade, eles não têm uma variação muito de frequência enquanto ele está ocorrendo, tá? Então esses ruídos são, em geral, fáceis de retirar ou de reduzir. Ruídos que são bastante difíceis de retirar. Voz humana. Então, se de repente a minha filhinha entrar aqui no quarto e ela começar a conversar, sobretudo se ela conversar num tom mais ou menos que é o tom que eu estou usando aqui, esse ruído, né, que é um ruído para a gravação que eu estou fazendo, ele é um ruído que é bastante difícil de tirar. Eu vou conseguir tirar a voz humana se essa voz ela tiver com uma amplitude muito mais baixa do que a amplitude que eu estou falando aqui. Por exemplo, se tiver um conjunto de pessoas lá fora conversando, eu consigo retirar isso. Tá? A mesma coisa se acontecer alguma coisa aqui fora da minha área de trabalho, tá? Eu consigo tentar retirar essas vozes, tá? Outra coisa que é bastante difícil de tirar são ruídos que acontecem e param exatamente no meio da sua fala. Por exemplo, você está gravando a sua videoaula e no meio da sua exposição um cachorro late, um gato se manifesta. Olha, se ele não
fizer um latido bastante grande, consistente, que você consiga se silenciar, deixar ele latir um pouquinho, para tentar reduzir, tá? Vai ser muito difícil você tirar isso. Aí, eventualmente, você vai ter que realmente regravar aquele trecho para tentar tirar o cachorro da parada, tá bom? Além do efeito de redução de ruído, a gente pode também aplicar alguns outros efeitos. Alguns deles a gente já tem aqui, já nas nossas mãos, né? Que é a questão de silenciar o trecho ou eventualmente vir aqui e dar um ganho, tá? Que seria uma amplificação ou uma atenuação nesses sinais, tá? O que acontece é que quando você está fazendo uma amplificação com ganho desse jeito aqui, você também está amplificando os eventuais ruídos que ocorram no seu sinal. E por isso é muito importante, antes de fazer qualquer outra coisa no seu sinal, tirar o ruído. Então a primeira coisa que você faz quando você está fazendo o processamento desse sinal de áudio é tentar tirar os ruídos. Porque qualquer outra coisa que você fizer nesse sinal vai realçar também o ruído, que é uma coisa que você não quer, tá? Bom, feita a redução de ruído, eu já coloquei aqui o sinal de áudio ativo também, só para vocês verem como é que vai ser agora a questão, o nosso próximo passo. Naturalmente o meu aquecedor que está aqui atrás está fazendo barulho, né? E aí, o que a gente faz com ele? Muito bem, então você está vendo que eu já tirei o ruído aqui de todas as regiões, tá? E o meu áudio, ele ainda está muito, a minha voz ainda está muito, mais ou menos no mesmo tom aqui que o meu canal de música. Então a primeira coisa que eu vou fazer isso em 2 passos. Primeiro eu vou fazer o que a gente chama de normalização. Normalização é deixar os vários trechos do meu arquivo de áudio mais ou menos com a mesma intensidade sonora, ou mesmo volume, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, como eu tenho que selecionar toda uma região, e note, de novo, para aplicar um efeito, eu vou aplicar o efeito sobre uma região selecionada. E eu vou querer fazer isso para tudo, tanto a música quanto a minha voz. Eu vou pegar aqui bem no comecinho, vou marcar embaixo, vou apertar o Shift e lá na minha música, lá em cima, eu vou selecionar. Note que ele selecionou os 2 trechos, as 2 trilhas, todos os trechos das 2 trilhas. Aí eu posso vir aqui em Efeitos, Normalizar, e em Normalizar, ele vai tentar fazer a composição do volume de todas essas regiões para tentar deixá-las mais ou menos equilibradas, tá? Então vamos lá, ok? Então o que ele fez é o seguinte, ele reduziu um pouco a música em relação à minha voz, para que essa música ela tenha mais ou menos a mesma característica de volume da minha voz. Só que isso para mim ainda não é suficiente. Note, quando eu vier aqui para a transição, fazendo barulho, né? E aí, o que a gente faz com ele? Então, o que acontece aqui, eu gostaria de reduzir, dar uma atenuação no meu sinal de música para que na hora que eu fosse reproduzir isso na minha videoaula, por exemplo, a música se comportasse mesmo como uma musiquinha de fundo. Bom, o que a gente vai fazer? A gente pode eventualmente selecionar uma região e fazer isso, mas eu quero aplicar isso para toda a música. Então, quando eu quero aplicar para toda a música, basta que eu venha aqui na esquerda e, por exemplo, eu dê um ganho de, por exemplo, eu vou colocar aqui menos 6 dB. Note o que vai acontecer agora na transição. Mas note que a música diminui de volume. Aqui atrás está fazendo barulho, né? E aí, o que a gente faz com ele? Então note que a minha voz já realçou um pouquinho. Vou dar mais um ganho aqui, menos 9 dB, tá? Vai ser uma redução bastante expressiva agora no volume, note. Mas, naturalmente o meu aquecedor que está aqui atrás está fazendo barulho, né? E aí, o que a gente faz com ele? Então, você está vendo que tá certo? Então eu já consegui, fazendo isso, colocar o volume da minha trilha de cima num nível agradável para parecer de fato uma música de fundo. Eu posso fazer mais intenso ainda, tá? Lembrando novamente que o dB é uma escala logarítmica, então cuidado, não adianta colocar menos 15. Menos 15 é demais. Um outro efeito que pode ser interessante para o colega, sobretudo aqueles colegas que durante a sua aula digitam no computador ou usam um mouse, né? E é o efeito de redução de clique, tá bom? A brincadeira é a seguinte, você seleciona uma região, efeitos, remoção de cliques, tá? Então, simplesmente você vem aqui, clica, ele vai pegar aquela região, que é legal que você selecione exatamente a região onde está acontecendo aqueles cliques, ou se for no caso do teclado, aí não tem jeito, você tem que selecionar a região toda, tá? E aí isso aí pode te dar uma ajuda a pegar essa característica de áudio bastante específica, que é o clique. Tá bom? Bom, uma outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, são 2 outros efeitos bastante importantes, que a gente também consegue fazer lá no Kdenlive, tá? Que é o fade in e o fade out, tá? O fade in é exatamente para eu
Começar a música com silêncio zero com volume zero e esse volume ir aumentando até chegar numa determinada amplitude. Eu estou fazendo uma gradiente de amplitude, por assim dizer. E o fade out é ao contrário. Eu estou fazendo uma redução, eu estou fazendo uma atenuação da amplitude que ela tem uma duração no tempo, tá? E ela vai até o final, quando no final chega no silêncio completo. Então, por exemplo, vamos fazer um fade out aqui para vocês só verem, tá? Eu posso selecionar essa região final aqui, tá? Tudo bem? E note que isso vai acontecer apenas para essa região. Se eu quiser que aconteça para as duas, eu tenho que usar aquele esqueminha do Shift, tá? Selecionei essa região, efeitos, suavização de saída, fade out. Então o que a gente faz aqui pro fade out, eu só vou mostrar para ele, é absolutamente a mesma coisa que a gente faz pro fade in, só que o efeito é o contrário, tá bom? Então, por exemplo, fade out, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa região, ele vai pegar o primeiro ponto, vai analisar a primeira parte da região, ele vai analisar a amplitude, e a parte final ele vai analisar a amplitude. E aí ele vai fazer um gradiente de amplitude disso do começo até o final. Note o que vai acontecer. Será que a gente consegue tirar uma furadeira do nosso áudio? Meu Deus, Jesus! Vamos tentar, né? Então note que a gente mudou a característica de amplitude desse sinal. Por fim, a última coisa que eu queria mostrar para vocês é como que a gente gera o arquivo final. Isso é muito importante, tá? Então, como que a gente vai gerar esse arquivo final para a gente poder executar em um outro player ou até carregar lá no Kdenlive, tá bom? Então, basicamente, está tudo aqui. Eu já cortei aquela região final para os dois áudios, né, as duas trilhas terem a mesma duração. Eu venho aqui em Arquivo, Exportar, e aí eu vou escolher o formato de como que eu vou exportar. Um formato de MP3, que é um formato mais compactado, tá? Então, quem lembra lá do MP3, né, que a gente pegava as músicas lá do CD e passava para MP3, eu estou fazendo uma compressão para esse arquivo ficar menor, tá? Um arquivo WAV, que aí é um arquivo já mais rico, ele já não sofre compressão, tá? Ele simplesmente ele é apresentado da forma praticamente como ele é gravado, tá bom? Então eu vou escolher aqui, por exemplo, o WAV, tá? Eu vou dar um nome para esse arquivo WAV final, por exemplo, final.wav. Vou dar um salvar. Importante, aqui eu posso escolher a codificação, tá? Eu posso escolher uma codificação PCM de 16, 32, 24 bits, ou eu posso escolher outras codificações, tá? Eu vou escolher uma codificação de 32 bits PCM, que é uma codificação bastante boa, tá? Então não vai ter praticamente perda nenhuma no seu sinal, tá legal? Salvar. Ele está te dando um recado, que como você tem duas faixas aqui, as suas faixas serão mixadas e reduzidas a 2 canais estéreos no arquivo exportado, ou seja, ele vai pegar o esquerdo do canal de cima e mixar com o esquerdo do canal de baixo, o direito do canal de cima e mixar com o direito do canal de baixo. Tudo bem? Ok? Então você pode colocar as informações aqui para que eventualmente o player ele apresente essas informações para você. Então se você mandar para o Spotify, vai aparecer isso. Se você colocar num player, vai aparecer lá num play de carro, por exemplo, né? no seu media player lá do carro, vai aparecer as informações daquela faixa, as informações que você colocar aqui. Se você não quiser isso, não precisa, então ok. Ele já vai gerar o arquivo para você. Então é isso aí, note que nessa brincadeira de hoje a gente viu muita coisa sobre o Audacity, que é um software extremamente versátil e muito importante para o colega que vai trabalhar com áudio. Então aqueles colegas que eventualmente vão querer fazer um podcast, ou eventualmente tratar mesmo seu áudio para colocar aqui, ou fazer isso da forma de um arquivo mesmo de áudio que ele vai mandar para o estudante, ou ele mandar para o Kdenlive, o áudio é bastante importante, tá? O áudio numa videoaula, qualquer formato, ele é essencial, tá bom? Então, além de um elemento de captação bom, você também precisa ter à mão, né, à sua mão, essa ferramenta extremamente importante para isso, tá bom? A gente espera que essas dicas aí ajudem o colega nesse labor aí de editar áudio que é bastante laborioso, tá bom? Bom, mais uma vez a gente pede para que vocês se inscrevam no nosso canal, acionem o sininho de notificação, nos dê um joinha, tá? E a gente aguarda vocês no próximo evento. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu, até mais, tchau.